Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema da nossa aula é sobre funções, tá? Conceito de funções. Estaremos explicando aqui qual é a finalidade das funções, em que determinado momento devemos utilizar elas, tá? Essa aula é uma aula muito importante e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção aos detalhes, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Bom, primeira coisa em relação a funções é o seguinte. As funções nada mais são do que fórmulas, pessoal, mais complexas, tá certo? Só que elas já são pré-definidas, elas já têm uma finalidade para você efetuar algum cálculo específico, né? Ela já tem aquela finalidade, né? Função soma, somar, por exemplo. Função média para tirar uma média, né? Mas em que momento, professor, eu devo utilizar uma função ou eu devo fazer apenas uma fórmula, tá? É esse o conceito que nós vamos abordar hoje, tá certo? Bom, e para explicar esse conceito de função, nada melhor do que fazer os exercícios, tá? E acompanhar as aulas aí. Nesse exemplo, pessoal, nessa nossa aula, eu criei vários valores aqui, ó, tá? Digitei vários valores da coluna A, da linha 1 até a linha 23, tá? Percebam que são vários valores, tá? Que foram digitados aqui. Se eu utilizar, né, a forma como tradicional, né, sem utilizar funções, eu faria dessa maneira. Eu clicaria igual, né, e começaria. Não começa na célula A1? Então vamos lá. A1, aí eu colocaria aqui, ó, mais A2, mais A3. Percebam que ele vai, pessoal, ó, selecionando aqui as células, tá? Então, vamos lá. A4 mais A4 mais A5 mais A6 mais A7 mais A8 mais A9. Entenderam? E assim sucessivamente até o 23, tá? Mais A10 mais A11 mais A12, tá? Eu teria que fazer essa fórmula para chegar ao resultado final aqui, tá? No caso da função soma. Ou seja, olha a dimensão dessa fórmula, pessoal. Isso porque eu estou até o A12, tá? Se eu for até o A23, vai vir mais ou menos até aqui, ó, até a célula, a coluna L aqui e tal. Então, é um trabalho assim, desnecessário, tá? Em relação a funções. Então, como é que a gente pode trabalhar com isso? Então, ao invés de eu executar dessa maneira, eu utilizo a função. Nesse caso, eu vou utilizar a função soma, tá? Então, função soma, tá? Eu quero somar, né? Abro parênteses, de A1, dois pontos, tá? Os dois pontos significam até A23. Percebam que ele já selecionou toda a coluna, tá certo? Fecho e dou Enter, tá? Dá 1010, ou seja, não é muito mais prático usar as funções do que executar aí pelo modo tradicional? Então é isso, tá? A finalidade da função é essa, pessoal. Primeiro você coloca o nome da função e os argumentos que você vai estar utilizando aí, que na realidade são os valores que eu digitei aqui, tá? É lógico que em relação à soma, nós temos o autossoma também. Nós podemos selecionar todos, tá? Vir até a célula 24 e clicar nesse Ezinho aqui, ó, que é o autossoma. Ele também me dá 1010, tá? Ele somou tudo também. Só que isso só no caso da soma, tá, pessoal? Não tem um botão aí no caso para média e tal. Bom, outra função, né? Como é que a gente fica sabendo, professor, em relação às funções? Quais são as funções que tem no nosso computador? Para fazer isso, pessoal, é simples. Basta apenas que você segure a tecla Shift do seu computador, tá? E aperte a tecla F3 juntamente, as duas juntamente, tá? Então, a tecla Shift, pessoal, é essa tecla que eu vou escrever aqui para vocês, tá? É Shift mais F3, tá? Às vezes o Shift aí no seu teclado é uma setinha, tá? Ela está em cima do Ctrl, tá? Da tecla Ctrl. Pronto. Você pressionando essas duas teclas juntas, primeiro o Shift e depois o F3, ele vai te levar para a galeria de somas, tá? A galeria de funções, tá certo? Aí você tem aqui as funções aqui, ó, tá? E aqui você tem as categorias.
Então eu tenho todas as categorias. Se eu quiser uma função de data e hora, né? Estão todas aqui. Tá certo, pessoal? Bom, isso é mais um detalhe, tá? Outra coisa importante que nós não podemos esquecer em relação às funções, pessoal, é o seguinte, é de que algumas funções, alguns cálculos, né, você vai ter que executar determinada função. Só que o Excel às vezes não vem, na primeira instalação do Excel, não é instalado esses itens, tá? Que são os suplementos do Excel. Como é que a gente faz então para que tenhamos todas as fórmulas disponíveis no nosso computador? Para isso, você vem ferramentas, vamos ver aqui dados, ferramentas, pessoal, tá? Cliquem em ferramentas, venham aqui, ó, suplementos e marquem, ó, tá? Ferramentas de análise, tá certo? Essa aqui é a opção que vocês precisam para ter todas as fórmulas aí do Excel. Eu aconselho, pessoal, vocês marcarem todas essas fórmulas aqui, tá? Para que quem quer aprender Excel avançado vai precisar dessa fórmula, ó, Excel é ferramenta de análise com Visual Basic, tá? Assistente pela internet. Então seleciona tudo isso aqui, pessoal, e dá OK, tá? É muito mais fácil aí, tá certo? Pessoal, essa aula foi sobre funções, tá? Então até a próxima aula, a gente vai estar aprendendo mais um pouquinho aí. Um abraço, tchau, tchau.